Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 92. Vai dar certo, pode ficar tranquilo. Aí. Aí. Salmo 92. Acompanhe a leitura. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das suas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende. O estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Porém, tu exaltas, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de serva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Fale aos nossos corações, ó Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando o seguinte tema para o ano de 2020, que é gratidão. Então, o conselho na reunião, no final do ano passado, nós oramos durante um determinado tempo e decidimos pelo tema gratidão. Por que gratidão? Por que gratidão? É claro, irmãos, se nós queremos um avivamento, se nós queremos um despertamento, nós precisamos também despertar para esse tema. Como ser grato? Ou como a pessoa se demonstra ingrata? O ingrato é aquele que acha que o favor recebido, ele é merecido. Ou que a pessoa que dá o favor não faz mais do que a sua obrigação. Eu não conheço pessoas assim, né? Acho que você também não conhece. Pessoas que são ingratas. Pessoas que nunca são agradecidas pelo favor que recebem. Porque acham que elas são merecedoras de tal favor, ou que acham que a pessoa que fez o favor para ela era obrigado a fazer. Irmãos, isso é inato da natureza humana. Desde do início da queda até hoje, muitas pessoas vivem no nosso meio, muitas pessoas, elas são ingratas porque acham que merece favores, ou acham que a pessoa que faz o favor é obrigado a aquele favor. E são pessoas ingratas, vão viver a vida toda ingratas, até que elas possam ser encontradas pelo Senhor Jesus Cristo, para que esse coração ingrato se transforme num coração grato. Para que esse coração ingrato, ele venha a entender
que ele não mereça nenhum favor de alguém. Que, de fato, ele se coloque na posição de humildade e saber que todo favor que ele venha receber de uma instituição ou de uma pessoa é justamente por graça. Que é justamente, ele não merecia, mas ele foi alvo dessa graça. E esse salmo que nós lemos, ele está dentro de um conjunto de salmos do 4º livro do Saltério, porque antigamente, irmãos, antes de nós termos a Bíblia como um cano fechado, e o povo hebreu, eles tinham os salmos, que são poesias hebraicas, eram 5 livros. E esse salmo que nós lemos, o 92, ele está no 4º livro do Saltério que o povo tinha naquela época. E eram salmos para ser cantado nos cultos, para ser celebrado nos cultos, na adoração ao Senhor. Esse 4º livro de Salmo, ele começa no Salmo 90 e vai até o 106. E se você prestar bastante atenção nesses salmos, você vai ver claramente a clamação que o salmista traz para que nós venhamos adorar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração. E que essa sinceridade é fruto de um coração grato a Deus. Olha que interessante, irmãos. Os salmistas, e que na sua maior parte não se identificam com o autor, a não ser o Salmo 90, que é Moisés, e os 3 últimos salmos desse conjunto, que é ligado a Davi. Mas ele fala, esses salmos, esse livro, ele traz para nós a gratidão conectado com a palavra sincero. Não tem como você transmitir um culto sincero a Deus, não tem como você adorar a Deus com sinceridade se você não tem um coração grato. Se você não compreendeu que você recebeu algo de Deus que você não merecia. Não tem como você prestar um culto verdadeiro, não tem como você prestar um louvor, uma adoração verdadeira, se você não entender isso. Porque tem muita gente, eu não falo aqui na nossa igreja, mas espalhado pela cristandade mundial, não falo brasileira, que acha que Deus não fez mais do que a obrigação dele. Que acha que merece todo o favor que Deus fez. Acha que aquilo que Jesus fez, ele merecia de fato. E que todo o amor de Deus, ele merecia porque Deus não fez mais do que a obrigação. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, e logo no começo, o salmista fala que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Ele fala de um sentimento de agradabilidade. Ele fala de um desejo do coração humano em sentir o prazer de estar na presença de Deus, em desfrutar da presença de Deus com prazer. Com prazer. Comentarista desse texto, um dos comentaristas que eu li, ele fala que esse versículo deveria ser imprimido ou impresso ou colocado num quadro e botar no seu quarto, bem de frente para a nossa cama. Que quando a gente levantar de manhã para vir à igreja nos domingos, nós daríamos de cara para esse versículo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Você acorda no domingo e olha para esse quadro e você fala, que maravilha. Eu vou agora sentir prazer, eu vou agora sentir prazer de estar na presença de Deus, eu vou de fato me alegrar em ir para a casa do Senhor. Irmãos, eu pergunto para nós aqui essa noite, se realmente temos prazer, se realmente encontramos prazer em vir à igreja aos domingos, embora esse hino era um hino de gratidão, um salmo para o dia de sábado, era o dia que eles cultuavam a Deus, e eu já expliquei isso, que não tem nada a ver com o nosso sábado no calendário ocidental,
mas era um dia de descanso para eles. Um dia no qual eles tiravam para, de fato, adorar a Deus, oferecer a sua vida, o seu serviço, os seus dons e talentos, e trazer as ofertas a Deus com gratidão no coração. E esse salmo, por ser pós-exílico, depois que o povo passou 70 anos na Babilônia sofrendo, eles veio com uma sede muito grande. Eles veio com uma fome muito grande de poder, de fato, voltar a orar no templo, buscar a Deus no templo, de servir a Deus no templo, de cultuar a Deus. Tiveram que passar por uma situação muito difícil para sentir saudade das coisas de Deus. Nós vivemos num país, irmãos, que não tem perseguição cristã. Eu não vejo ninguém com uma faca no pescoço, com uma espada na cabeça, com uma arma na cabeça. Eu não vejo polícias vigiando as esquinas para que você não saia com a Bíblia debaixo do braço, ou com celular, ou fiscalizando o seu celular para ver se você não tem um aplicativo da Bíblia, ou o governo fiscalizando para que não seja distribuído aplicativos da Bíblia. Como a gente sabe, nos países fechados. Mas a verdade irmãos, que nós vimos para a igreja, ou nos encontramos vindo para a igreja, muitas vezes com um sentimento totalmente diferente do sentimento desse salmista. Porque a demanda da semana foi desgastante. E a ansiedade e as preocupações da semana que vão vir são frustrantes. E muitas vezes, durante a semana que a demanda foi grande, nós não tivemos tempo para adorar, nós não tivemos tempo para exaltar, nós não tivemos tempo para cultuar a Deus em nossos lares. E quando nós não desfrutamos desse prazer no meio de semana, e saímos com o nosso coração apenas com a disposição de cumprir um objetivo ou de cumprir uma obrigação, nós, com certeza, irmãos, vamos sair do culto de domingo frustrados. Porque o prazer que Deus confere daqueles a quem estão se dispondo a cultuar a Deus é fruto de um coração grato e agradecido a Deus. De um coração que sabe que precisa constantemente buscar a Deus na sua casa. Constantemente buscar esse conforto de Deus, essa alegria de Deus todos os dias. E ele continua aqui, olha, anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas. Irmãos, eu sei que a maioria de nós não temos dons e talentos para tocar violão, para tocar teclado, ou para tocar uma harpa. Mas ele está falando aqui da alegria que ele tem, do prazer que ele tem em poder louvar a Deus. A gente lembra de uma certa canção que quem está alegre, canta. Porque quem canta, os seus males espanta. Não é assim? A gente vê pessoas cantando, né? Não sei se foi Maúda que contou uma história que onde ela morava, ela cantava hinos o dia todo louvando a Deus. Seja nas dificuldades, ou seja nos momentos alegres, ela louvava e cantava a Deus em alta voz. O quanto o louvor a Deus faz parte das nossas vidas. Aqui está de fato falando de um salmista que estava com o coração grato a Deus, por tudo aquilo que Deus tinha feito. E com certeza não estava no coração dele que ele merecia o que Deus tinha feito, ou que Deus fez mais do que a sua obrigação. Porque ele fala de um prazer maravilhoso, de um privilégio maravilhoso que Deus tinha concedido a ele. Que Deus tinha concedido a ele.
Mas quando nós olhamos do verso 4 ao verso 9, ele dá uma razão entre as outras razões que ele dá, porque ele tem um coração grato. Olha, se você quer ter uma razão, ou duas, ou três razões de ter um coração grato, aqui está. E ele deixa bem claro: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exaltarei nas obras das suas mãos, quão grande, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. E ele vai adorando quem Deus é e o que Deus tem feito por ele, o que Deus fez. E ele fala: olha, você tem um motivo para adorar a Deus, você tem um motivo para louvar a Deus com gratidão, você tem um motivo para ser grato. Olha para a sua volta, olha para o que Deus tem feito, olha para que Deus tem te cercado. Deus tem te cercado de amor. Olha os seus pais, olha os seus irmãos, olha os seus filhos, olha os irmãos da igreja. Deus tem te cercado com a benevolência, com a bondade, com a misericórdia dele todos os dias. Olha os cuidados de Deus, a provisão de Deus na sua vida. Olha a chuva, olha o sol. Seja grato em todo tempo. Olha a sua dispensa, olha os milagres que Deus tem feito nas provisões da sua vida. Porque apesar das dificuldades, apesar de tudo, Deus tem cuidado de você. Você tem sido alvo da bondade, você tem sido alvo da misericórdia de Deus. Olha para a criação de Deus. O Salmo 19 nos conclama a olhar para os céus, para a criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, as obras de suas mãos. É impossível a gente olhar para tudo isso e não perceber que existe um Deus que nos dá aquilo que nós não merecemos. Porque se nós dermos lugar, se nós dermos vazão à nossa natureza má, à nossa natureza pecaminosa, ao mal que habita em nós vamos apenas murmurar, nós vamos apenas criticar e nós vamos destruir. Quantas pessoas não destroem uma árvore apenas pelo mero prazer de destruir? Quantas pessoas não plantaram uma arvorezinha, uma plantinha na porta da sua casa, na calçada, com amor e tal, aquela plantinha bonitinha, de repente amanhece no outro dia, aquela planta está arrancada, está jogada na calçada com aquele tanto de terra. Uma pessoa passou ali e apenas destruiu. Quantos vândalos existem em nosso meio, que têm o prazer de destruir? Pessoas que têm o prazer de contaminar, apenas por ganância. Pessoas que têm o prazer de usurpar o que não é seu apenas por ganância. E destruir o coração, os sentimentos de outros. E o salmista olha para nós e fala: olha, apesar do mal que existe no mundo, apesar do mal que habita em nós, Deus tem derramado a sua bondade. Deus te deu família. Deus tem derramado o seu amor por meio dos seus pais. Deus tem derramado o seu amor, o cuidado dele por meio dos seus filhos, por meio dos seus irmãos, por meio do seu cônjuge, por meio dos amigos. Deus tem derramado a tua bondade através da muita provisão que você tem, ou da pouca, ou nenhuma provisão, mas Deus tem cuidado de você. A própria palavra fala: olha, eu já fui moço, eu sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar. Eu nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Irmãos, o salmista traz claramente para nós que ao olhar o cuidado de Deus por meio das pessoas, ao olhar o cuidado de Deus através da natureza, nós vamos de fato reconhecer um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus cuidadoso, e nós vamos ter motivo de gratidão. Seja grato, seja grato. Eu não sei vocês, mas muitas vezes a nossa perspectiva, a nossa tendência, pela nossa habilidade de olhar sempre o lado negativo das coisas, é sempre o quê? É sempre ver as coisas erradas, é sempre ver as coisas negativas, as coisas que estão aí, a maldade do mundo. Nós devemos balancear a forma que nós enxergamos a vida.
A maldade, a maldade. Mas a maldade, ela não foi criação de Deus. A maldade não foi, o mal não foi criação de Deus. O mal não foi escolha de Deus. O mal foi escolha do homem. E hoje de manhã nós vimos claramente que Deus trouxe a lei para frear a maldade. E depois Deus deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vencer o mal no mundo. Para nos dar a esperança de que um dia todo mal na terra irá acabar. Vai ter um fim para a maldade. Vai ter um fim para as doenças. Vai ter um fim das pestes. Vai ter um fim das guerras. Vai ter um fim da fome. Vai ter o fim da miséria. Um dia tudo isso vai acabar, irmãos. E essa deve ser a esperança do nosso coração. Olhar para o mal de hoje e saber que no futuro não existirá. Porque Jesus Cristo virá em glória e exterminará todo o mal da terra. Todo o mal da terra. Mas o salmista também nos dá um outro motivo para sermos gratos a Deus. Para termos gratidão a Deus. E ele fala, além da extinção do mal, a extinção da maldade, do homem mau, que é como a erva que nasce e seca, ele determinando um tempo para a maldade. Porque toda vez que a Bíblia fala do mal e se compara o mal como uma erva que nasce e seca, Deus está falando para mim e para você, olha, o mal terá um fim. O mal, assim como a erva nasce de manhã e seca e morre ao meio-dia, o mal também tem o seu tempo de validade. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Tudo aquilo que me entristece, toda a dor do outro que me faz infeliz e que traz tanta dor no meu coração, a Bíblia diz que este mal tem prazo de validade. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por isso, porque eu tenho esperança no meu coração que a fome, que a miséria, que as pestes, que o mal que existe no mundo um dia vai acabar. Mas ele também, do verso 10 até o verso 13, ele fala de uma ação poderosa de Deus na vida dos seus filhos. Ele fala do boi que exaltas o meu poder como do boi. Ele fala dos que meus olhos veem com alegria, os inimigos que me espreitam. O justo florescerá como palmeira, como cedro. Sabe o que ele está falando? Que todo poder, que toda força que nós precisamos para vencer dificuldades, quando ele fala do boi, a força do boi, os hebreus usavam um boi para ser animal de carga, para carga muito pesada. E muitas vezes, esses animais, eles passavam óleo no chifre desses animais para mostrar a vitalidade e a força desses animais. E quando o salmista traz essa realidade desse boi para nós, ele fala, olha, Deus é quem dá a força a você. Independente da carga que você está carregando, independente da situação que você acha que é pesada demais para você carregar, Deus é quem te fortalece. Deus é que te dá o vigor que você precisa. Deus é que te dá, de fato, aquilo que você precisa para suportar a carga que você acha que é pesada demais. E quando ele fala da palmeira, ele está falando de uma planta no deserto, de uma planta que fica verde num lugar de morte, num lugar de sequidão. Olha que interessante. E quando ele fala de cedro, ele está falando de uma árvore que suporta baixas temperaturas. Tanto a palmeira que sobrevive a altas temperaturas, quanto o cedro que vive sobre baixas temperaturas. Tanto a palmeira que permanece no o seu verde, o seu frescor em lugares de morte, quanto também aos cedros que permanecem vivos em baixas temperaturas. O que Deus está falando comigo e com você é que Deus é que nos sustenta. Aonde estivermos. É Deus que nos sustenta tanto no deserto, é Deus que nos sustenta tanto em momentos de baixas temperaturas, de situações adversas em nossas vidas. É Deus quem nos sustenta. É Deus que nos faz como uma palmeira, é Deus que nos faz como um cedro.
É Deus que nos faz como um boi selvagem, que nos dá força para todas as situações diversas. Mas ele termina essa parte falando que o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados à casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Essa palavra plantados aqui em hebraico, ela se refere à palavra transplantado. Dá a ideia de uma planta que está morta no deserto, dá a ideia de uma árvore que está morta e que ela é tirada por alguém e transplantada na casa de Deus. Transplantada junto a Deus. E muitos comentaristas ligam esse texto aqui como um texto messiânico, apontando para Cristo. Porque foi em Cristo que nós fomos enxertados. Nós somos enxertados em Cristo. Nós fomos transplantados em Cristo. Em Cristo. E é por causa de Cristo. É somente por causa de Cristo que nós floresceremos. É somente por causa de Cristo que Deus nos dá a nossa força, porque Ele deu a força a Cristo. E agora é compartilhada a nós que somos plantados, enxertados em Cristo. E é por causa de Cristo que Ele fala aqui que mesmo na nossa velhice, ainda daremos fruto e seremos cheios de seivas e verdor. Irmãos, nós estamos enxertados em Cristo. A nossa raiz é Cristo. O nosso caule é Cristo. E enquanto vivos estivermos, seremos usados por Cristo e daremos frutos em Cristo Jesus. E seremos cheios de seiva e verdor. Porque Cristo é essa fonte verdadeira. Cristo é essa fonte a jorrar para a vida. E se eu tenho Cristo, e se você tem Cristo, irmãos, se você compreende o que Cristo fez por mim e por você, esse transplantar, de fato, não tem como você não ter um coração grato. Olhar para Deus e falar: Deus, apesar do meu demérito, apesar de não merecer, o Senhor me amou. De olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor não era obrigado. O Senhor não era obrigado a descer da sua glória, a descer da tua majestade, a se nascer como homem, como um bebê, ser colocado numa manjedoura, um local onde os animais se alimentavam, de não ter lugar para receber você no seu nascimento, de ser perseguido na sua infância, de ter que sair da sua terra, ir para o Egito, voltar depois, passar tudo o que o Senhor passou no seu ministério, quando o Senhor iniciou, a vergonha que o Senhor passou, a dor que o Senhor sentiu, a crucificação, a sua morte. Eu não acho que o Senhor não fez mais do que a sua obrigação. Eu não acho isso, porque eu não merecia. Eu não merecia. Mas eu sei que o Senhor fez tudo isso por amor. Por amor. E aí ele termina o verso 15, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Pronto, irmãos. Deus cuida de nós, Deus nos ama, Deus nos sustenta, não porque merecemos, ou porque Deus, é obrigação de Deus a fazer tudo isso, de forma alguma. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, para esse salmo, vemos um salmista agradecido a Deus, com um coração grato e prazeroso, falar: Deus, como é bom poder cultuar ao Senhor, como é bom louvar ao Senhor, apesar das minhas dificuldades, apesar da escassez, apesar da morte que está iminente à minha frente, apesar do frio, como é bom poder louvar e adorar ao Senhor.
Meus irmãos, não tem como a gente sentir prazer em adorar a Deus, louvar a Deus, vir para a casa de Deus. Não tem como a gente sentir prazer se a gente não entender isso. Não entender, se a gente entender, devemos entender que Deus nos amou sem merecermos. Que Deus, Ele fez por amor. Não porque você é bonito, cheiroso, ou porque você tem dinheiro ou não tem, ou que você acha que você deve ser o centro das atenções. Não. Mas Deus fez por amor a você. Deus te amou e Deus te ama. Isso deve ser suficiente para te gerar gratidão ao seu coração. E quem tem um coração grato, de fato, ele fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Meus irmãos, uma realidade que eu quero trazer para vocês, que me veio à mente aqui agora. Esse povo aqui, quando eles saíram do cativeiro babilônico, quando Esdras e Neemias restaurou tanto a política, quanto a sociedade, quanto a religião, a palavra de Deus fala que Esdras, ele leu as leis durante dias, o dia todo, de pé, e o povo ouvia como se estivesse desfrutando de um deleitar maravilhoso. Eles cultuavam a Deus constantemente, eles adoravam a Deus constantemente. E a realidade que esse salmo nos traz, por ser um salmo de culto a Deus, um cântico de culto a Deus, mostra para mim e para você claramente que nós só vamos ter prazer neste culto de domingo aqui, ou na escola bíblica dominical, neste culto que nós fazemos com os nossos irmãos da quarta igreja presbiteriana ou de outros irmãos de outras igrejas, se ele for uma sequência, se for um continuar do meu culto a Deus em casa, durante todos os dias. Porque se eu não cultuo a Deus na minha casa, se eu não cultuo a Deus na segunda, se eu não cultuo a Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, meus irmãos, isso é claramente mostrado aqui, que seria impossível você sentir prazer em vir para a quarta igreja, sentar nesses bancos, que agora são confortáveis, mesmo em momentos de chuva, frescor, e você sair daqui alegre, com o coração satisfeito. Não porque Deus era obrigado a fazer você sair, ou que o pastor deveria fazer, ou que o louvor deveria fazer, não. Era o que você deveria ter no seu coração. Era o que eu e você deveria ter no coração. Porque este culto aqui é a continuidade da sua vida como culto a Deus todos os dias. E para a sua vida ser um culto a Deus todos os dias, você precisa, de fato, entender esse amor misericordioso de Deus. Entender isso. Como esse salmista. Entende? Talvez você pode estar falando assim, pastor, mas eles passaram 70 anos. Eles passaram 70 anos lá no cativeiro babilônico. Eles tinham acabado de sair do cativeiro. É lógico que eles vão estar deslumbrando, apaixonados, na lua de mel com Deus e com as coisas. Mas é essa realidade que a Bíblia nos conclama, irmãos. Quando nós vamos nas cartas de Jesus Cristo, entregues a João na ilha de Patmos, às 7 igrejas. A uma igreja ele fala: olha onde tu caístes e arrependa-te. E volte à prática do primeiro amor. Volte à prática do primeiro amor. Como era, irmãos, a prática do primeiro amor? Como eram as suas ações do primeiro amor? Ações apaixonadas. Às vezes os nossos cônjuges reclamam da gente que a gente não é mais como era no começo, né? A gente não elogia mais, a gente não abraça mais, não é tão carinhoso. Os cônjuges reclamam isso.
E isso é algo para a gente pensar e falar, gente, eu preciso cultivar a prática do primeiro amor sempre. Não somente com o meu cônjuge, mas também com a vida com Deus. Aonde foi que eu caí? O que me fez cair? O que me fez perder esse prazer, esse encanto com as coisas de Deus? O que me fez perder? Aonde foi? Que coisa aconteceu? Sabemos que na nossa caminhada cristã, irmãos, nós decepcionamos com pessoas. Nós decepcionamos com líderes. Nós decepcionamos com pastores. Nós decepcionamos com a igreja. E se foi essa situação que fez você perder o prazer de estar na casa de Deus, que fez você perder o prazer de cultuar a Deus, que fez você perder a gratidão, este é o momento de você pedir perdão, falar, Deus, me perdoa. Me perdoa porque, se de fato eu perdi o prazer por causa das ofensas que me fizeram, ou por causa das coisas que me ofenderam através de líderes, pessoas e igrejas, eu não entendia corretamente o que a tua palavra ensina. Eu achava que eu merecia, que eu deveria ser o centro das atenções, e que o Senhor não fazia mais do que sua obrigação em me servir. Então, irmãos, não é assim. Pessoas não podem ter o poder dados por você para roubar o seu prazer de estar na casa de Deus, o seu prazer de cultuar, o seu prazer de adorar, o seu prazer de louvar. Não permita que o diabo roube do seu coração a alegria que você deveria sentir em cultuar a Deus, em louvar a Deus. Não permita. E se você ainda tem brechas abertas sobre coisas não tratadas na sua vida, em relação a isso que eu estou falando, que você possa fechar os seus olhos e falar, Deus, trata o meu coração, trata a minha vida. Não permita, Pai, o diabo roubar a alegria, o meu prazer em cultuar ao Senhor, por causa das coisas que me aconteceram, por causa de ofensas, de palavras malditas, por causa de disse-me-disse, por causa de fofocas, intrigas, invejas, por causa de coisas que eu acho que deveria ser da maneira que eu quero e não da maneira que o Senhor quer conduzir a sua igreja. Seja Deus na minha vida, Pai. Seja Deus na minha vida. Feche seus olhos. Pai querido, eis-nos aqui, Deus, diante da Tua palavra, que foi dita esta noite, que foi proferida. Ó Senhor Deus, temos um desafio muito grande esse ano, Pai, quando se trata de um tema de gratidão, porque a nossa tendência humana, pecadora, é ser ingrato. A nossa tendência humana e pecadora é sempre reclamar, é sempre murmurar, é sempre, ó Pai querido, olhar as coisas de forma negativa. De achar, Pai, que as pessoas têm a obrigação de nos fazer favor. De achar que somos merecedores dos bens e dos favores dos outros. Mas agora a Tua palavra vem, confronta a minha alma, confronta o meu coração, nos confronta essa noite, mostrando, ó Pai, mostrando a Deus, que os favores que nós recebemos é graça. Não podemos comprar, não merecemos. Não tem nada em mim, não tem nada em nós que nos faça merecedor de favores dos outros ou da Tua parte, ó Pai. Mas o Senhor olhou para a nossa miséria, para esse coração corrompido e pecador, cheio de dúvida, cheio de falhas. E mesmo apesar de quem somos, mesmo apesar das nossas indagações, das nossas incertezas, da nossa maldade, o Senhor nos tornou alvo da Tua misericórdia e nos deu a salvação, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, nos amou e nos deu esperança de um dia e de dias melhores. E a certeza de que há maldade nessa vida, a corrupção
nessa vida vai acabar, tem um prazo determinado, tem um prazo de validade. Ó Deus, me perdoe, Pai. Me perdoe, ó Deus. Mude o meu coração. Me faz lembrar, ó Deus, da onde eu caí, para que eu possa me arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. A prática do verdadeiro amor e do meu primeiro amor, ó Deus. Que esse coração amargurado, que esse coração duro, possa ser agora, nesse exato momento, quebrado, transformado. Que ele pare de importar para as dores, que ele pare de importar com o que ele sofreu no passado, que ele pare de se importar com as intempéries que sofremos no deserto, que ele pare de se importar com as intempéries que sofremos nos momentos frios da vida, de frieza espiritual, de tanta morte, de tanta dor. E que teu Espírito Santo, ó Deus, tenha total liberdade de nos reavivar e voltar, ó Deus, a trazer a alegria da salvação em nossas vidas. De forma, ó Deus, que nós venhamos deixar para trás tudo aquilo que foi mal e nos fez mal, e venhamos viver o novo do Senhor a cada dia, que é Cristo Jesus. Não olhando para as circunstâncias, mas olhando para a cruz, para o Senhor. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Há um recado. Michele, dá um recado para nós. Irmãos, boa noite. Eu queria dar um recado em nome da SAF, da nossa SAF, que está com um projeto maravilhoso. É o projeto Fazendo Arte. É um projeto de cunho evangelístico que visa ir ao encontro daquelas pessoas que estão afastadas ou que estão desigrejadas ou que não conhecem ainda o evangelho. Então, serão fornecidas 8 vagas para um curso de culinária, que será ministrado aqui na igreja, dia 10, já agora de março, das 14 horas às 16h30, com a irmã Ulda Capelli. Esse curso vale ouro, é muito bom. Aqui a igreja conhece o trabalho da irmã Ulda e sabe do que eu estou falando. Então, se você conhece aí uma pessoa, né, que é do seu convívio, que está desempregada, que está precisando de uma renda extra, que está precisando abençoar o seu lar, né, aprendendo a fazer coisa nova, pode me procurar na secretaria para fazer a inscrição. Se não for preenchido essas vagas, essas 8 vagas, com pessoas, né, de fora da igreja, serão abertas para as pessoas aqui da igreja, tá bom? Então, limitadíssimo, 8 vagas, tá certo? Pode me procurar. Se você não pode vir até a igreja, me liga, o telefone está no boletim, que eu faço a sua inscrição, tá certo? Obrigada, boa noite. Amém. Irmãos, não esqueça o cachorro-quente dos juniores que estão vendendo lá no salão, tá? Então, vai lá prestigiar os juniores. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, e as ternas, santas, doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Não saia sem cumprimentar seu irmão, sem abraçar. Visitante, seja bem-vindo e volte sempre. Deus abençoe a todos.